Godzilla, um titanos que se chama Dagon. Conteúdo relacionado à espécie Godzilla. Cada vez mais Dagon foi evoluindo. Vocês já se perguntavam que no século 1100 a.C., Dagon morreu, mas Godzilla foi evoluindo. Como ele evoluiu e o pai dele não evoluiu? Vamos contar essa história hoje sobre Shinchimushi. Titanos Shinchimushi, qual esse? Prime no passado matou Dagon, pai de Godzilla. E Godzilla eliminou Muto macho, fêmea e Prime. Já a Muto rainha se curvou ao Godzilla, pois ela não viu Muto Prime porque ela viveu no século do Prime. Então ela não conseguiu ver a Muto Prime, porque se virasse ia ter que enfrentar a batalha de Prime para Prime e ela não conseguiu. Mas eu sei que Godzilla enfrentou Prime. Vamos te contar a história de Muto Prime. Lembrando a vocês que vídeos e imagens eu tô pegando do Goji Center. Como uma criatura de larva tão pequena pode virar um Prime? Isso que acontece. Após o Muto Prime, para se evoluir, Muto macho, fêmea, rainha, Muto Prime, eles precisam do Titãs Godzilla para colocar o ovo, reproduzir essa espécie. Quando o Muto macho consegue machucar um Godzilla no seu ponto fraco e enfiar partículas de ovários nele, como fez com o antepassado chamado Dagon, pai de Godzilla, no século 1100, ele ficou machucado e ficou com ovos de Godzilla. Então, numa caverna de Filipinas acharam plano concluído de Muto Prime. Esses ovos continham Muto macho e fêmea. Ele só conseguiu colocar 2, pois os 4 tentáculos Dagon tinha arrancado. Então Dagon foi para Filipinas, que no futuro ia ser isso, e lá ele morreu. Godzilla sentiu sua falta. Então, um casulo se arrebenta, e o que era do macho, a fêmea, foi levado para outro local. Muto macho e fêmea, condenação, titanos e Nakiko, titanos não reconhecido por radiações. Macho, destruído Japão. Então, ele faz um ovo e esse casulo pega toda a energia. Após o Muto macho sair da sua forma larva, ele entra para Japão, Tóquio. E é ali que ele nasce. E ele quebra seu casulo para nascer. Status de Muto macho, spore, radiativo. Status de Muto fêmea, a dormir. Muto fêmea vai para um local que para todos é um abrigo. Estágio 3. Muto macho após nascer, ele quebra todos os casulos. Estágio 3. Muto macho ele pode encontrar a fêmea a qualquer momento, mas a novinha marca com ele de ir para São Francisco. Estágio 3. Muto macho e muto fêmea pode se acasalar, ter vários mutos, depois fêmea vai brigar com o macho, depois brigar com uma fêmea que pode ser um filhote dela e acabar se evoluindo para muto rainha. Os dois de tantos tamanhos, portes grandes, para aguentar uma radiação daqueles tamanhos, eles teriam que enfrentar as tempestades. Estágio 4. Após Godzilla e Jason ao Muto macho para encontrar, ele não consegue derrotá-lo. Mas no estágio 4, ele encontra a fêmea em São Francisco. Muto fêmea sabe muito bem que com o suporte de Muto macho pode matar ele a qualquer custo, que não precisar da sua vida, igual uma abelha a casal com Muto, com um beijo rainha, e se ele não sair de lá, morre, mas ele sai de lá e nunca aparece mais, só na época de reproduções. Então Muto macho aparece com radiação. Ei, olha só, parece que o Muto macho está ali. E
Parece que a Muto fêmea tá machucada ou está dormindo. Vamos saber o que aconteceu depois. Olhe, parece que ela está com dor. Estágio 5. Após Godzilla matar fêmea e macho com seu rabado e com baforada atômica, 3 círculos de Muto são impedidos e por Godzilla, o titã feroz. Goji, ele se sente imperdoado, pois ainda não vingou seu pai. Ele sabe que ele vingou a metade, mas ele agradece os humanos por destruir os ovos da Mutos, pois se não tivesse destruído, isso é um problema pelo Godzilla. Já não havia mais como. O Muto macho havia morrido. Muto fêmea havia morrido. Godzilla Aftershock mostra sua capacidade. Muto macho possivelmente tinha rajadas. Godzilla já enfrentou um desses Muto, mas não foi o Goji. Foi seu pai no passado. Muto macho e Muto fêmea tem possivelmente a capacidade na pontinha da perninha deles fazer explosões. E assim, e eu fico me perguntando, como isso é acasalar, sendo que não mostrou? O Muto macho possivelmente ele teve detalhes como voar. Ele teve radiação sobre o corpo. Mostra. E próximo Muto para seu Prime, as fêmeas têm que brigar entre si. E os machos destruíam a Terra, como aconteceu no passado de séculos antes de Dagon enviar o rei e seu pai. E isso causa destruições. Estágio 6. Após muitos machos e fêmeas tomarem a Terra, eles criam o mundo do jeito que eles querem. Mas não parecem para Muto Prime, que ressurge das escuridões só para ver como é que está tudo, mas depois inverna. A Terra não está perfeito. Eles têm uma batalha até a morte. Muto Prime, que é o mundo do jeito que ele desejou. Ele é um anfíbio misturado com coisas que a Emma Russell falou. Muto macho e fêmea foram destruídos. Godzilla quer vingar seu pai. Ele vê sobre as suas perfeições. Em 2019 aparece a Muto Rainha. Aftershock. Em 2014 Godzilla mata fêmea e Muto. E Aftershock, para vingar seu pai, mata a fêmea, a Muto Prime. E para isso, Muto Rainha chega para acabar com tudo. Para quem não sabe, Muto Rainha, a leve decisão, é a Muto que se evolui para o Prime. E ela foi encontrada em 2019 no posto avançado de Monarch, após Ghidorah levantar seu rugido. E, é claro, Godzilla, ela obedece Godzilla, o Goshi pareceu, e ela não pareceu dormir, e ela não podia mais ver a Muto Prime, pois ela estava velha, muito velha, porque ela viveu no século da Muto Prime, e para ver a Muto Prime, não podia ter vivido no século do Muto Prime. Muto Rainha se encontra em desenvolvimento da Monarch, e a Muto fêmea tem que matar um macho. E todos os ciclos não pode acontecer para ela matar o macho. Ela tem que conviver, mas o macho teria que obedecê-la. E a Muto fêmea, para ver a rainha Muto, teria que se adormecer. A rainha Muto acordar e ir para um casulo. Isso evoluir para o Prime. A radiação bem o suficiente, com tentáculos potentes para matar, para infiltrar seus ovos no Godzilla. O Goji também não levou esses ovos porque ele arrancou os 4 fios de ovários dela. Até que isso acontece. O círculo foi impedido, mas Muto Rainha ainda vive.
mas ela não pode se evoluir pro Prime porque viveu no século e isso pode ser um risco para Gotia se ela conseguir, pois ele derrotou Prime com facilidade. Essa não vai poder ser fácil, porque a gente não sabe se colocou o ovo, pois ainda pode existir duas Muto-Rainha. E aí, pessoal, vocês acreditam que no Monsterverse pode haver duas Muto-Rainha? Por exemplo, a Muto-Rainha e o Muto-Rei? Será que isso vai acontecer e vai ter o Muto-Prime? E esse Muto-Rei pode viver na Terra Oca e a Muto-Rainha vai se evoluir para ir para lá? No próximo filme Godzilla, quem sabe a mais? O Muto Prime não pode voltar com o destino de se vingar de seu passado. Muto Prime não é mais confiante para ninguém. Muto Prime, ele pode voltar. E falou e foi, até mais.